Pensa só num quebra-cabeça bem complicado, onde a imagem final é a verdade sobre um crime. Hoje a gente vai dar uma olhada no manual de instruções que a Justiça brasileira usa para montar esse quebra-cabeça. Peça por peça, vamos ver como a lei tenta reconstruir o que de fato aconteceu. Pois é, essa pergunta de US$ 1 milhão, né? Quando acontece um crime, com versões que não batem, com fatos meio nebulosos, como é que a justiça faz para descobrir a verdade? A resposta está num conjunto de ferramentas da lei, os chamados meios de prova. Então, o nosso caminho hoje vai ser bem parecido com o de uma audiência de verdade, saca? A gente começa entendendo o que é prova, depois ouve o que as vítimas e testemunhas têm a dizer, analisa o momento do interrogatório do acusado, vê que outras provas existem e, no fim, bota na balança a busca pela verdade e os direitos de cada um. Bora lá, então? Bom, para começar, vamos entender o que são, afinal, essas tais ferramentas que a justiça usa. Imagina que o juiz tem uma caixa de ferramentas oficial. É basicamente isso que são os meios de prova. São os únicos instrumentos que a lei permite usar para formar uma convicção, para decidir se aquilo que a acusação está dizendo aconteceu de verdade ou não. E olha, essa busca pela verdade não é bagunçada não, tá? Ela segue um roteiro bem rígido, que está na lei. Primeiro, fala a vítima, depois as testemunhas. Só aí, depois de ouvir todo mundo da acusação, é que o acusado tem a sua vez de falar. E essa ordem não é à toa, ela é a base para garantir o direito de defesa. Certo. As primeiras vozes que a gente ouve no tribunal são as daquelas pessoas que tiveram um contato direto com o crime. E aqui, a lei faz uma distinção importantíssima. A vítima, por ser a parte mais interessada no resultado, não faz aquele juramento formal de dizer a verdade. Agora, a testemunha é outra história. Ela é vista como alguém de fora, então ela sim presta o compromisso de falar a verdade. E se mentir, pode se complicar e responder pelo crime de falso testemunho. Isso, claro, muda o peso que cada palavra vai ter na decisão. Tá, mas e se as histórias não batem? Se uma pessoa diz foi assim e a outra diz não, foi assado. A lei tem um jeito para isso, a acareação. É literalmente colocar as pessoas com versões diferentes cara a cara para explicar as contradições. É um momento de tensão altíssimo, pensado justamente para forçar a clareza. Agora sim, a gente chega no que muitos consideram o clímax da audiência, o momento em que o acusado tem a palavra. O interrogatório é muito interessante porque ele tem uma natureza dupla. Para o juiz, é uma fonte de informação para tentar descobrir os fatos, mas para o réu, é a sua principal ferramenta de defesa. É a grande chance de dar a sua versão da história. E é exatamente por isso que ele acontece por último, para que ele possa responder a tudo que já foi dito contra ele. O interrogatório acontece em duas partes bem definidas. Na primeira, a qualificação, o réu tem que falar seus dados pessoais. E aqui, ele é obrigado a dizer a verdade. Mas na segunda parte, quando as perguntas são sobre o crime, aí as regras do jogo mudam. Ele é avisado de que tem o direito de não dizer nada. Nesse momento, o réu tem basicamente três caminhos estratégicos. O primeiro é ficar em silêncio, seja para tudo ou só para algumas perguntas. O segundo é negar a acusação, apresentando a sua própria narrativa e as suas provas. E o terceiro é confessar, explicando os motivos e as circunstâncias do que aconteceu. E aqui está o pulo do gato. A lei é explícita. Ficar em silêncio não pode ser interpretado como um prejuízo para a defesa. Em outras palavras, a escolha de não falar jamais pode ser usada como um sinal de culpa. Esse é o pilar de um direito fundamental. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Essa proteção é tão forte, mas tão forte, que o Supremo Tribunal Federal proibiu a tal da condução coercitiva para interrogatório. Ninguém pode ser levado à força para ser interrogado. Isso reforça a ideia central de que o réu não é um objeto de investigação, mas sim um sujeito de direitos. Mas a busca pela verdade vai muito além do que é dito no tribunal. A justiça também lança mão de ferramentas de investigação que, muitas vezes, acabam invadindo a privacidade das pessoas. Existe uma diferença gigantesca entre revistar alguém na rua e entrar na casa dessa pessoa. A revista pessoal não exige mandado, basta uma fundada suspeita. Agora, a casa é um santuário protegido pela lei. A regra é clara: para entrar, precisa de mandado do juiz, e só pode ser durante o dia. As exceções, como flagrante ou para prestar socorro, só reforçam o quanto a nossa casa é protegida.
A interceptação telefônica talvez seja a ferramenta mais invasiva de todas. Por isso mesmo, as barreiras para autorizar uma são altíssimas. Precisa de ordem judicial, só para crimes graves e só quando não houver outro jeito de conseguir a prova. Os prazos são curtos, difíceis de renovar. Tudo isso mostra o valor enorme que a lei dá ao nosso direito à privacidade. No fim, todas essas regras e procedimentos nos levam a uma ideia central sobre o que realmente significa fazer justiça. No fim das contas, todo esse manual de regras não é só burocracia. É um sistema desenhado para manter um equilíbrio muito delicado. De um lado, o poder do Estado de investigar e punir. Do outro, os direitos fundamentais de qualquer pessoa, como a presunção de inocência e o direito à ampla defesa. Isso nos deixa com uma reflexão para o futuro. Essas regras nasceram no mundo analógico. E hoje, na era da vigilância digital, da inteligência artificial, a grande pergunta que fica é: como essas regras vão se adaptar para continuar protegendo a justiça e a liberdade? Como a lei vai evoluir para garantir que a justiça continue sendo, bem, justa